como você... Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Marcos. Vamos lá, vamos começar? Marcos capítulo 6. Bom dia, queridos. Vamos lá. Marcos 6. Um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos os ouvia admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele fala? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele? Jesus disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre sua própria casa que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus envia os 12. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando-os de 12 para junto de si. Enviou de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho. Não se dê um bordão, a não ser um bordão. Não levem um pão, nem um saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem as sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos teus pés. E quando saírem de lá, dê testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo, que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e eles os curavam. João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar destas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Outros afirmavam: ele é um profeta, assim como os antigos profetas. Mas quando Herodes viu estas coisas, João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos, pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendesse João, amarrasse e colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Portanto, João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e ele o protegia. Sabendo que ele era um homem justo, santo e quando ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e os convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, eu lhe darei. E prometeu que, sob juramento, seja o que for que me pedir, eu te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse a sua mãe: o que eu peço? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar ao rei com o pedido: desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato.
O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão, trouxe a sua cabeça num prato e ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram num túmulo. A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto que deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram um barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro quanto pão e dar-lhes de comer. Perguntou: quantos pães você tem? Verifiquem. Ficaram sabendo e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos na grama verde. Assim se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando 5 pães e 2 peixes. Olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao seu povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu no monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Estava já a ponto de passar por eles, quando viram andando sobre o mar. Pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficado aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, isso mesmo, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para que ouvisse para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse, no povoado, na cidade ou no campo. Levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e que todos que tocavam eram curados. O texto de Marcos, capítulo 6, ele começa falando da casa. Um profeta sem honra. Os desafios de ser uma pessoa de Deus, de estar em comunhão com Cristo dentro da própria casa. E ali Jesus enfrentou também esse problema. Olha só que situação. Parece que é só com a gente, né? A gente olha para dentro de casa, a gente olha pra gente, parece que é só com a gente. Parece que é só a gente que enfrenta desafios caseiros em relação a essas situações. Em situações sobre o cristianismo, Jesus também enfrentou.
Jesus, ele estava na terra dele, na cidade dele, e ali ele não podia fazer muita coisa, porque as pessoas não acreditavam. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, aquele ali é filho da Maria, do José, aquele ali que os irmãos é esse. E acho engraçado que quando eu falo que Marcos ele é um resumão, mas ele traz detalhes importantes, este é o único texto dos 4 evangelhos, então eu, né, Idalice, eu também, então eu. Este é o único texto dos 4 evangelhos que vem descrito o nome dos irmãos de Jesus. Aí vocês falam, Poliana, Jesus não teve irmão. Gente, por favor, menos. Século 21, né? Tá escrito já há 2021 anos, tá bom? Só pegou a Bíblia e lê. A gente leu hoje em Marcos capítulo 6. E eu quero ler uma coisa muito interessante nessa parte para vocês. As pessoas questionavam, de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi dada? Esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa deles. Geralmente as pessoas me perguntam, e esse Judas, Poliana? Gente, esse Judas aqui, este Judas, ele era o Judas, irmão de João, ou de Jesus. Só para vocês terem ideia, Judas era um nome comum. Todas as vezes que eu tenho que falar de Judas, eu tenho que falar sempre isso. Judas era um nome comum. Vocês lembram que eu li o livro de Judas? Quando a gente terminou o Apocalipse, eu voltei para Judas e eu li o livro de Judas. Os estudiosos dizem que o Judas que escreveu aquele livro é o irmão de Jesus, não o irmão sanguíneo, porque Jesus ele veio do Espírito Santo. É isso que a gente precisa entender. Então assim, Jesus veio no ventre de Maria, Maria santificada, pura, santa, casta, né? Totalmente imaculada, uma mulher escolhida, uma mulher maravilhosa. Deus não ia escolher ela à toa, não ia escolher ela em vão, ela é incrível, extraordinária. Depois que Jesus nasce, ela tem uma vida normal. Maria vem nos ensinando sobre santidade, pureza e cotidiano, simplicidade. E aqui, nessa parte, a gente já vê que Jesus já tinha 3 irmãos, homens e mulheres. Porque aqui não fala o nome das irmãs de Jesus, mas fala o nome dos 3 irmãos e irmãs, né? É o texto, é o evangelho que conta o nome específico, né? Só contando para vocês que esse Judas não é o Judas Iscariotes, ok? Que Judas, a gente tem que sempre colocar isso na cabeça, porque as pessoas olham assim, meu Deus, Judas é o Judas que traiu Jesus, que é o irmão de... Não, não é, tá? O Judas que traiu Jesus era outro Judas, porque era tipo Poliana, nome comum, né? Tipo João, que ainda é o nome comum. Era o nome mais comum na época, era o nome Judas, tá? Então esse Judas aqui, que não é o Iscariotes, que é o irmão de Jesus, e que existem estudos dizendo que esse Judas, que é filho de Maria, com José, irmão, né, por adoção de Jesus, ele é, sim, quem escreveu o texto antes do Apocalipse. Mas se não for, gente, a gente vai descobrir lá no dia do juízo final. Mas existem estudos que apontam que é ele sim. Existiam alguns irmãos de Jesus que passaram a seguir Jesus e que eram, sim, discípulos dele, tá? Depois a gente pode até fazer um estudo sobre os irmãos de Jesus, e aí vocês vão saber quem dos 12 apóstolos era dos irmãos de Jesus. Olha que coisa linda, né? Existiam alguns dos 12 que eram irmãos de Jesus. Coisa mais linda. Estavam juntos ali com ele. E as irmãs dele também, tá? Porque, só para você ter ideia, ele fala assim, cadê? Não estão aqui conosco as suas irmãs, né? Elas ficavam ali ajudando e entregues ao ministério também. Infelizmente, naquela época, mulher não era contada, eram pouquíssimas mulheres que têm um nome na Bíblia, específicas, e elas não estavam com o nome aqui para a gente poder saber
qual era o nome delas. Devem ter alguns estudos que falam, mas enfim, eu não sei. E ali a gente segue o texto, Jesus dando um id para os 12 e eles falando, vocês vão pregar o evangelho. E na cidade que não receberem vocês, limpa as sandálias dos seus pés e saiam. Sai daquela cidade. Não pega nada, não faz nada. Então Jesus dá instrução. E ali já era um estágio, né? Eles já estavam fazendo ali um estágio, eles já estavam ali vendo como é viver do ministério. Jesus ele entrega os 12 discípulos para eles poderem fazer, sim, o que Jesus não dava conta. Jesus era um, né? Ainda tinha 12, então só eram 12 cidades a mais a serem percorridas. Enquanto Jesus estava, né? O que Jesus fazia enquanto eles estavam ali? Dizem que Jesus estava orando, meditando, também curando e também libertando, salvando, mas eles estavam fazendo a obra. E a palavra diz que aqueles 12 começaram a curar, salvar, libertar, e eles voltaram para contar isso para Jesus. Na próxima cena, a gente já vê João sendo decapitado e a gente fala, meu Deus, esse texto está fora de ordem. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. O texto está fora de ordem, Poliana. Como um texto que vai falando do profeta, depois ele vai falando sobre um id, sobre pregar o evangelho, ele vem falando de João decapitado. Não dá, Poliana. Não dá. Não, gente, dá sim. Porque aqui nessa palavra, nesse texto, nesse contexto, nesse capítulo, ele vem falando da igreja de Esmirna. Ele já vem apresentando quem é essa igreja. Aqueles que morrem por causa do evangelho. Poliana, não é justo. Gente, Deus sabe o que é justo. No mesmo texto que tem um id do povo, no mesmo texto que tem Jesus sendo impedido de praticar boas obras, de pregar o evangelho com tanta liberdade, é o mesmo texto em que se mata João Batista decapitado, corta o pescoço dele e é servido em uma bandeja. Olha que humilhação, gente. É isso mesmo que aconteceu com João. Mas você sabe, João ele foi fiel à verdade até o fim. E hoje, o sangue de João, ele berra nos 4 cantos do mundo, dizendo, é melhor morrer com a verdade do que viver com a mentira. Porque Herodias, ela se casou com Herodes. Quem é ele? Irmão de Filipe, que era esposo de Herodias. Os estudos contam, e nos outros evangelhos também, que Herodes mandou matar Filipe. Herodias tinha uma filha com Filipe. Filipe era irmão de Herodes. Herodes queria a cunhada. Ele mandou matar o irmão. Fim. Meu Deus. Só que João Batista pregava nesse tempo. E João Batista pregava para ele, para aquela autoridade. Ele era simplesmente autoridade. E ele tinha muito temor e tremor. E quando João Batista pregava para ele, João Batista comprou a verdade e foi com a verdade até o fim. Então, ele falava assim, olha, eu sou a voz que clama no deserto. Você está errado. Você não pode se casar com a mulher do seu irmão. Você mandou matar a mulher do seu irmão. Ou o seu irmão para ficar com a mulher dele. Isso é uma maldição diante de Deus. Como você vai cometer tamanho absurdo? Você não pode, é um casamento amaldiçoado. O casamento correto é o casamento de Herodias com Filipe. Você não pode viver esse amor, você vai ter que buscar em outra mulher. Essa mulher não é a sua. E ali mostra um homem obstinado por uma mulher que não é a dele. Vocês conhecem homens e mulheres obstinados por homens e mulheres que não são deles? Eu conheço. Homens e mulheres obstinados por homens e mulheres que não são deles cometem qualquer coisa. Inclusive, decapitar a cabeça de alguém inocente, colocar numa bandeja e servir em uma festa. Quando o inimigo da nossa alma entra dentro da nossa casa, ele bola um plano para nos cegar. Presta atenção, quem foi envolvido? Primeiro, era Filipe, Herodias e filha. Então era uma família, gente,
tinha uma família. Ali havia uma família. Herodes, ele já era poderoso. Ele já era ali, né? Autoridade máxima. O que ele queria com a mulher do irmão? Davi se casou com Batseba. Batseba era a mulher de Ur, chefe da guarda dele. Sabe o que Davi fez? Davi mandou Ur pro fronte de batalha, porque ele sabia que se ele fosse ali para aquele lugar, naquela hora, naquelas circunstâncias, ele ia morrer. Simples assim. Davi mandou Ur, é Ur o nome dele? Acho que é Ur mesmo. Mandou o marido de Batseba para morrer. E sabe o que aconteceu? Morreu. Ele morreu. E sabe o que Davi fez? Se casou com Batseba. A palavra de Deus diz que no dia que ele se casa com Batseba, nunca mais teve paz na família de Davi. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho visto alguns relacionamentos começarem com a ruptura de outros relacionamentos. A palavra ela é clara. Um relacionamento que ele começa porque foi o causador da ruptura de um outro casamento é uma maldição. Poliana, gente, não tem jeito. Eu poderia dar uns 10 exemplos para vocês. Vocês querem? Eu poderia ficar aqui a manhã inteira indo de Gênesis e a Urias. Obrigada. Não, é Urias mesmo. Eu que falei errado. Você viu que eu fiquei na dúvida, Dalice? Não era Ur, é Urias. O esposo de Batseba é Urias. Isso mesmo. Obrigada. Vai corrigindo aí. É tanta gente que às vezes a gente se confunde, né? Então, Davi manda matar Urias, tá? Quem que eu coloquei Ur na minha cabeça? Não sei. Então, Urias morre para Davi ficar com Batseba. Simples assim. E Batseba fica com Davi. E Batseba se casa com Davi. E nunca mais, enquanto Davi teve vida, teve paz na casa de Davi. Primeiro que o primeiro filho de Davi morre, tá? Batseba sofre ali aquela morte do filho dela, Davi também. Depois acontece um incesto. Amon estupra Diná, 2 irmãos. Os 2 irmãos, um estupra outra irmã, né? Depois, um dos filhos de Davi, o mais forte, o mais bonito, ele se vira contra Davi e ele começa a perseguir o próprio pai. E o pai passa anos e anos da vida dele fugindo do próprio filho. Ele não queria matar o filho porque era filho dele. Mas é tão pesado que ele se deita com as concubinas do pai. Meu Deus. Porque lá eles tinham, os reis tinham as concubinas, né? As amantes para se deitar. Ele já tinha um rol de amantes. Ele não precisava de Batseba. Ele foi lá, esse filho dele, e se deitou com todas as concubinas do pai. Ai, meu Deus. Houveram outras coisas, outras perseguições, guerras. O povo sofreu por causa disso, porque ele era rei. Então o povo sofreu, houveram tragédias familiares, rupturas, sabe? Situações desnecessárias que Davi teve que ficar enfrentando a vida inteira por conta de uma traição. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, mas a má inclinação de Davi era essa. Davi foi olhar para um homem que não era ele, ou uma mulher que não era dele, a mulher de outro homem, a mulher de Urias. Meu Deus. E ali agora, eu quero voltar agora para a palavra, para vocês entenderem que todo casamento, que ele começa com a ruptura de outro casamento, ele é um casamento amaldiçoado. Então, João Batista,
quando ele vê Herodias se casando com Herodes. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não tem um respaldo na Bíblia. Gente. Não tem um. O único respaldo que a pessoa vai encontrar. Mulher, eu quero um respaldo. Me dá, por favor, um respaldo para que eu me apaixone por um homem casado e me case com ele. Ele separe da mulher dele, que não tem nada a ver com ela, e case comigo. Me dá um respaldo. Dou. Eu te dou. Vamos lá. Você quer um respaldo? Eu te dou. Anota aí. Anota. Novela da Globo. É sério. Só na novela da Globo que vai parecer que a amante é boazinha e que ela tá fazendo o que é certo e coloca a esposa como uma megera e o marido ali indeciso e ele por fim, no final de tudo, depois de toda a trama, ele se casa com a amante e vai viver feliz. Isso é só na novela da Globo. E também nas canções sertanejas. Gente, olha só, vocês já ouviram? Como é que é? Eu tô tentando lembrar, porque eu não fico escutando. Mas tem uma música da Marília Mendonça. Como é que é? Logo que ela foi lançada, não é? Meu Deus. Da amante que ela quer o homem e que a mulher não tem nada a ver. Acho que é Sentimento Louco o nome da música. Pronto, você quer respaldo? Pronto. Respaldo na música da Marília Mendonça. Como é que é? Eu não consigo lembrar da letra, eu não escuto essa música, mas eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu falei assim, esse é o respaldo para o povo do mundo. Um desejo, uma vontade, onde a tua lei é o teu desejo, onde o que você vê é o teu desejo, entende? Não tem jeito. Eu vou ler aqui, eu não vou ler quem é, tá? Para não ficar gravado, mas uma seguidora acabou de escrever assim: meu marido abandonou a família e vive com a outra. Recentemente me mandou uma mensagem dizendo que a mente está atormentada. Não tem jeito, não dorme, não vive em paz, não tem como. Existem mulheres que ficam me mandando mensagem. É isso, gente. A Lili, essas mulheres cantando e chorando no show da Marília Mendonça. Não é uma música chamada Isso é Sentimento Louco? Eu lembro que eu gravei o nome dessa música porque uma vez uma pessoa no trabalho estava passando e eu ouvi a letra. E eu falei, meu Deus, é a letra em que traz a amante como a protagonista. Enfim. E o marido dessa, que tá dizendo, ele diz que ele sonha todos os dias com pessoas chorando. Essas pessoas é ele mesmo. É o que tem dentro dele. É o que está acontecendo com ele. É impossível, né? Um homem é impossível, gente. Não, é sem possibilidade. Às vezes as pessoas me falam assim, nossa, meu marido largou a nossa casa para estar com outra e parece que ele tá tão feliz. Gente, postar foto no Instagram, vocês querem que eu posto uma série de fotos maravilhosas, felizes e sorrindo como se minha vida fosse perfeita? Eu posto. Vocês querem que eu faça vídeos só sorrindo? Só uhul, vamos aqui. Agora a vida é só doce. Eu faço. Qualquer um é capaz de fazer isso. Qualquer um é capaz de mostrar da porta pra frente, sabe? Que tá bem. É porque o diabo, eu vou contar pra vocês como funciona, tá? Rapidinho, é assim. O diabo, a intenção dele é colocar uma venda nos teus olhos, tapar os teus ouvidos, fechar a tua boca e atar suas mãos e os seus pés. E ali ele movimenta a pessoa pelo desejo carnal, entende? Quais são os desejos carnais? Através de sexo, através de comida, através de relação, entendeu? Relações. Então, ele pega esses desejos e ele impulsiona. Então, é sério, a pessoa se torna uma marionete. Por isso que eu falo pra gente tomar muito cuidado com o nosso leito. Porque a pessoa, ela tá infeliz, tá uma porcaria a vida dela, mas
aqueles minutos de prazer no leito, um leito sujo, um leito que o demônio coloca aqueles ápices de segundo como se fosse uma coisa muito importante na frente. É o que faz o desejo carnal ser vencido. A Bíblia diz que a vida é contra, a luta é contra sangue, não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne, porque a carne ela é dominada ou pelo demônio, ou ela é alcançada pelo Espírito de Deus, entende? Então a carne vira uma marionete na mão do demônio. Por que eu falo muito sobre a idolatria? Porque quando você começa a se deixar levar por desejos carnais, o demônio faz com que você o adore através da idolatria. E quando você adora o demônio através da idolatria, você se torna uma marionete, cega, surdo, mudo, retardado, sem conseguir pensar, sem conseguir andar. Ele faz de você o que ele quer. Assim como o Espírito de Deus habita em um corpo e ele precisa de um corpo para habitar em santidade através do corpo da igreja, assim o demônio é. E o demônio é o príncipe desse século. E é isso que a gente precisa entender. O demônio, sendo o príncipe desse século, ele tem um poder enorme e terreno. Então, quem não é dominado pelo demônio é alcançado pelo Espírito de Deus. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Então, o que acontece? Para a gente ser alcançado pelo Espírito de Deus, a gente precisa se livrar da idolatria. Coisa que o demônio não quer. Ele quer que você coloque o seu desejo carnal na frente. Por isso que eu digo a vocês, para de deixar se levar pelo espírito da glutonaria. Eu não consigo parar de beber refrigerante, isso me dá medo. Eu não consigo parar de comer chocolate, isso me dá medo. Tudo que você falar para mim que não consegue parar de fazer, já é ali mostrando para você um domínio do demônio sobre a sua vida. Poliana, quando eu vejo, já comi 2 pães no café da manhã. Não era para eu comer. Eu tenho medo mesmo, medo real, medo, entende? A gente precisa de dominar. A única possibilidade que tem de se dominar um desejo desse é sendo cheio do Espírito Santo. Porque existem pessoas que dominam a glutonaria, mas deixam-se levar por compulsão. Compulsão como? Compulsão no sexo, compulsão no treino. Aí a pessoa idolatra, a pessoa ela domina a comida, mas como ela não é cheia do Espírito Santo, ela começa a idolatrar o próprio corpo dela. Olha que coisa pesada. Eu conheço uma pessoa que está fazendo esse caminho de volta, né? Ela percebeu que ela estava idolatrando o corpo dela. O corpo dela tá tão lindo, gente, está tão lindo, que ela olhou para mim e falou assim, eu tô vazia. Tá tudo bem, mas tá tudo vazio. Porque eu estou idolatrando o meu corpo. E é interessante que ela identificou. Pouquíssimas pessoas identificam. Então, às vezes, a pessoa fala, aquele ele não é glutônato. Beleza, mas o demônio vem com a vaidade. Vem com a vaidade dentro da gente. Para quê? Para a gente continuar trabalhando a idolatria. Através da idolatria, o próprio corpo. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado. Poliana, eu não tenho, assim, idolatria no meu corpo, nem glutonaria. E a ganância? Onde está a ganância do teu coração? Onde está? Se alguém estiver precisando de você agora, o que você vai fazer? Se agora você ganhar uma coisa nova, novíssima, eu vou contar uma para vocês. Pouco depois do meu aniversário, esse mês, minha mãe comprou uns chinelos aqui pra casa, que ela falou que tava todo mundo sem chinelo, ela foi comprando pra todo mundo. Ela acordou um dia e falou, vou dar chinelos para todos. Aí, eu ganhei esse chinelo e deixei guardadinho ali, que eu tenho alguns. E eu estava usando essas semanas os chinelos. E ontem, a minha irmã, a gente queria fazer uma aula na academia, à tarde, uma aula de spinning. E tem que dar o tal do nome lá. E eu falei pra ela, eu vou com você buscar as crianças e a gente dá o nosso nome e tudo. Na hora que a gente tá num semáforo,
Um cara bateu no meu carro, assim, minha irmã tava dirigindo, o cara bateu no meu carro com a mão e abaixou. No que ele abaixou, ele meio que ficou debaixo da roda. E a Isabela, assim, ficou assustada e tal, e ela olhou, assim, pra ele, era um andarilho mesmo, sabe? Um menino de rua, a gente não sabe se ele tava drogado, enfim. Eu sei que quando ele levantou, ele tinha um papel, ele deixou pra cair um papel embaixo do meu carro. E eu acho que ele bateu pra gente não andar. Aí tudo bem. Quando a Isabela olha, aí eu falei, nossa, meu Deus, que susto. Aí a Isabela olhou, ela, meu Deus, o chinelo dele tá arrebentado. Aí eu olhei pra ela tava de tênis, eu olhei pra mim, eu tava com o meu chinelo novo. Eu tenho alguns chinelos aqui, mas aquele era um novo. Eu tinha acabado de ganhar. E o engraçado é que minha mãe me deu um chinelo azul. Aí eu peguei e falei assim, não, dá o meu chinelo pra ele. E dei o meu chinelo pra ele. Eu dei o meu chinelo pra ele. E ali ele pegou aquele chinelo e ele levou. E a Isabela falou, meu Deus, ainda é azul, ó, não era pra ser pra você, era pra ele. Entreguei. A gente buscou as crianças e eu fui lá pra porta da academia. Chegando lá na porta da academia, eles não deixaram minha irmã colocar meu nome. Eu tive que descer do carro descalço. Desci do carro descalço e fui botar meu nome na tal da aula de spinning pra voltar, trocar de roupa, botar o tênis e ir pra academia. Enfim, que tem 30 minutos de distância entre a aula e botar o tal do nome. Quando eu cheguei em casa, eu ter feito o trajeto mínimo do carro até a porta da academia, meu pé é muito fino. Meu pé estava com dores e ainda está insuportável de ter andado naquele chão. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas andam no chão grosso o tempo todo, né? No chão mesmo de rua. E eu, de ter dado 10 passos, tô aqui morrendo, com o pé doendo, com o pé todo machucado, como se tivesse, sei lá, se eu tivesse percorrido quilômetros e quilômetros a pé. E ali eu fiquei pensando, eu acho que Deus queria testar minha ganância. E aí, você ganha um chinelo novo, você é capaz de olhar para o pé de alguém que precise doar? Entregar? Só vai, entrega, porque a pessoa está descalça. Eu vou estar descalça agora, mas daqui eu fiquei descalça. Eu andei descalça. Porque eu tive que entregar o meu. Eu não tinha mais nem nada no carro. Então eu tive que descer do carro e andar descalço. Você andaria descalço? Ah, não. Eu vou ter que descer na academia, eu não vou andar descalço, Poliana, eu não vou sujar meu pé vai doer, porque o meu doeu. E aí? Onde vai trabalhar? Onde Deus vai trabalhar no seu coração? Porque ali na minha sapateira tem uns 5 chinelos. Um de cada cor, um de cada modelo. Eu posso escolher qual havaiana eu quero usar. Era só mais um. Entende? Era o mais novo, mas era só mais um. Pra mim. Mas pra ele era o único. Aí você analisa. Daqui pra mais tarde, meu pé parou de doer, né? Ainda tá meio latejando. Porque realmente o chão era muito grosso, meu pé é muito fino. Mas daqui pra amanhã, meu pé para. Vai parar. E aí? Se alguém parar pra você te pedindo, você vai fazer? E é aí que o demônio entra. Porque muitas vezes a gente pensa, onde o demônio entrou na minha vida? Foi naquele dia que era pra você dar e você não deu. Foi no outro dia que era pra você abrir o seu coração e você não abriu. E ali ele vai entrando e vai tirando de você o que é mais importante. Muitas vezes é a nossa família. É isso que acontece. Herodes não se apaixonou do nada por Herodias. Herodes tinha tudo. Ele era a autoridade máxima naquele lugar. Mas ele não tinha o que importava. Ele não tinha a família dele. Então talvez a Bíblia não conta, mas eu estou fazendo uma conjuntura aqui com vocês. Ele via ali o irmão dele, apesar de não ter a autoridade dele, apesar de não ter o poder dele, apesar de não ser quem ele era, ele viu ali aquele irmão com uma família, com uma mulher, com uma filha, e ele desejou dentro dele, ele quis dentro dele ter uma família. E ele quis tanto aquilo ali que ele pensou, olha que linda, olha como ela é uma boa esposa, olha como ela é uma boa filha. Se eu mato ele, tá tudo certo, eu fico com ela. E foi isso que ele fez, fim. Só que no meio do caminho, tinha a voz que clamava no deserto. O Espírito de Deus que habitava em João Batista, que falava para Herodes, Herodes,
não faça isso. Herodes, você está errado. A Bíblia diz que João pregava para Herodes. E João pregava. Herodes tinha temor e tremor, tanto é que ele não queria matar ele. Porque ele sabia que João era um homem de Deus. Ele sabia que João era o único que tinha coragem de falar a verdade para ele. Então ele ficava entre o desejo carnal dele estar com a sua cunhada em um ato ilícito, imoral, ou ele está ali servindo ao Senhor, escutando as coisas que João Batista falava, e o que ele decidiu ficar entre a cruz e a espada. Só que Herodias já tinha perdido o marido dela, ela não queria perder o segundo marido dela, e naquele dia ela faz uma coisa terrível. A filha dela dança tão lindo, ela encanta o rei. O rei não, a autoridade máxima ali, né? No caso, o governo, né? E Herodes fala, eu te dou a metade de tudo que é meu. Ela poderia escolher riquezas, ela poderia escolher joias, ela poderia escolher vestidos, ela poderia escolher casa, ela poderia escolher servos, servas, escravos, escravas. Ela poderia escolher um banquete, ela poderia escolher a metade do reino dele. E o que ela faz? Ela vai se aconselhar. Ela vai se aconselhar com quem? Com uma mulher que já tinha perdido o marido e não queria perder o outro. Porque aquela mulher já pensou assim, se eu perco Herodes, o que vai ser de mim e da minha filha? E às vezes por medo, eu não estou dizendo que ela era 100% má, mas às vezes eu quero que você se coloque no lugar dela. Eu quero dizer que o medo do incerto, ela já tinha perdido o marido, né? Aqui não diz que eles tinham um caso antes nem nada. Aqui diz que Herodes matou o marido, o irmão, para ficar com ela. Diz em outro evangelho. Então, talvez o medo fez ela tomar uma decisão podre. Podre. Do tipo assim, entre eu morrer de fome e ele. Ali mostrou uma mulher que não estava nem aí para a verdade. Ela só não queria ouvir que a vida que ela ia tomar agora, que o marido que agora seria dela, seria um ato ilícito. Então ela falou, silencia essa voz. E ela pediu a cabeça de João Batista em um prato. E a filha se assentou na roda dos escarnecedores e usou aquela voz daquela mãe como uma assembleia de vozes, afinal ela era autoridade na vida da filha. Então vocês veem que ela nem pestanejou, para vocês verem como aquela mãe era uma autoridade real na vida da filha. A filha não pestanejou, a filha só disse a cabeça dele. Não mostra que ela se esquivou, não mostra que ela teve... Não, ela só falou. Talvez a mãe convenceu. Olha, minha filha, se a gente não pedir a cabeça dele, a gente vai passar fome, a gente vai morrer. É isso que você quer? Porque se não for Herodes agora cuidar da gente, já que o seu pai está morto, quem vai cuidar? E aí, para salvar elas, eu não sei, eu estou conjecturando aqui para vocês, elas fizeram a coisa mais louca do mundo. Elas pegaram João Batista e mandaram matar ele e servir a cabeça dele numa bandeja para mostrar que ela que manda. E assim foi feito. E vocês acham que ali teve paz? Vocês acham que uma história como essa tem paz? Por isso que eu digo para as mulheres hoje que o marido foi embora de casa. Se o teu marido foi embora de casa, se o marido de alguém que você conhece foi embora de casa, olha só, se você conhecer as escrituras de verdade, não de ouvir falar, mas um Deus verdadeiro, um Deus presente, um Deus real, isso tudo que está acontecendo na sua vida precisa gerar temor e tremor, sabe? Se o teu marido ou o marido de alguém que você conhece simplesmente foi embora, tá com outra, te traiu para estar com outra, a primeira coisa que uma mulher de Deus faria aqui agora era orar
por salvação. Primeiro, para que Deus ajudasse ela a perdoar. Perdoar, a ser curada, porque o demônio entra nessas brechas no nosso coração. E segundo, orar pela salvação dele, porque eu de verdade, não sei como fica a salvação de um adúltero, porque a palavra inteira de Gênesis a Apocalipse, ela diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Porque a palavra de Deus diz que os homens e as mulheres que elas vivem Sim, Isaías 54:5 diz que ele é o nosso marido. Olha que coisa linda. E outra coisa, presta atenção. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ela diz que pessoas que vivem... qual o termo que a Bíblia usa? Prostituição não herdarão o reino dos céus. Ela diz que quem vive relações sexuais depravadas não herdará o reino dos céus. Simples assim. Se a tua relação sexual for depravada, olha só, presta atenção, foca. Se a tua relação sexual for depravada, você compromete a sua salvação. Chega. Mulher, eu sou solteira e o rapazinho que eu fico, né, que você sabe que todo mundo fica hoje, todo mundo não. Quase todo mundo fica. Então, eu sou solteira, ele é solteiro, mas a gente faz assim várias loucuras. Sabe, Juliana? Várias loucuras. Não me conta. Mas, deixa eu contar pra vocês. Se for depravação, primeiro, que existe um presente entregue apenas no casamento. Já uma relação sexual, assim, de ficada, sabe? Já é uma relação sexual depravada. Eu espero só que você não morra enquanto você está vivendo isso aí. Eu só espero isso, que você tenha oportunidade de se arrepender. Quando a pessoa chega em mim e fala, Poliana, o meu ficante, eu só penso, espero que você não morra. Não, mas agora eu tô namorando, você sabe, assim, né, relação sexual com meu namorado e tal, eu só espero que você não morra. Não, agora já é meu noivo, também espero que você não morra. E eu espero que você não morra até você se arrepender. Porque se você ler Bíblia, você vai ver onde é o lugar reservado para essas pessoas. Poliana, e eu fui uma pessoa que eu sou casada, mas antes de casar eu fiz tudo isso. Então, queridos, talvez a confusão de dentro da sua casa venha daí. Eu conheço mulheres que praticavam atos ilícitos, porque antes de casar corretamente é um ato ilícito depravado, com o namorado na época, que pegaram o caminho de volta e que foram para o caminho de santidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês não guardarem a santidade, se nós, né, eu também como solteira, não guardarmos a santidade no momento oportuno, no momento em que for dada liberdade, a liberação para que a gente tenha um leito conjugal consagrado, aí o demônio entra e aí começam problemas sexuais dentro de casa. Entende? Muitos casamentos é assim, a pessoa tem uma vida sexual normal e só casa, né? Só casa. Não se arrependeu, não pegou o caminho de volta, aí já tá vivendo aqui um divórcio, sendo que lá atrás não pegou nem o caminho de volta de toda a relação sexual que ela teve antes de casar. Olha que coisa pesada. Isso é muito sério. O problema é que este século tem relativizado a verdade. E a verdade, ela é verdade desde o dia 1. A Bíblia é clara, nos últimos tempos não vai sobrar quem é morno. Quem é morno, Deus está a ponto de te vomitar. Eu vejo que às vezes as mulheres e homens estão com o casamento destruído porque vem de relações depravada. Aí acha que porque casou com aquela pessoa tá tudo certo. Não, vem cá. E o tanto de relação depravada que você teve? Você pegou o caminho de volta? Você fez o que precisa? Você fez confissão? Que crente adora falar que confessou para Deus, né? Você tem pastor, você tem líder. Você tem alguém de Deus? Você tem alguém cheio do Espírito Santo para confessar? Você tem caminho de volta de pureza? Você tem que entregar tanta coisa que você tem que fazer. Tem que pegar o caminho de volta, sabe?
O casamento está destruído, tem um demônio deitado no meio da sua cama desde o dia 1, desde a sua lua de mel. Porque você começou a ter lua de mel na ficada. Só isso. Ai, Poliana, por que tantos casamentos estão se dissolvendo? Porque tá todo mundo começando errado. Eu conheço um casal que começou tudo certo e tá se divorciando. Gente, eu tô falando de outro caso agora, tá? Tem tanto caso para contar, tanta história. Então a gente precisa prestar atenção, presta atenção, analisa aqui comigo. Seja mesmo intencional. Eu e você, a gente precisa ser intencional. Não tem como ter paz com situações desse jeito. As pessoas acham que a pessoa é muito feliz com outra, sendo que fez uma ruptura. Não é. E se for, é porque está entregue às paixões desse século. E eu quero que você, ao invés de olhar para a pessoa, olhe para o Senhor. Porque quando há uma ruptura dessa, o demônio entra com a lacuna que tem dentro para trazer rancor, mágoa, ódio. E ali, esses demônios, eles vão ficando sendo seus amiguinhos pro resto da vida. Vitimismo. Qual o demônio que tá aí? Abraçado com você, isso mesmo. Ei, vem cá. Ai, isso aqui. É isso que eles vão fazer com você. É isso que você quer? Levanta a cabeça. Bora. Levanta a cabeça. Se cura disso aí. Sério mesmo, busca ajuda. Não permita que o demônio entre na sua casa e faça festa. E a outra coisa que você precisa é orar pela salvação de quem te traiu, de quem foi, porque isso é muito sério. Não vejo possibilidade do céu para pessoas assim. As pessoas sempre acham, às vezes você parece até machista, porque você dá muita dica para mulher, muita coisa, e o homem, coitado, lago de fogo e de enxofre, porque é isso que a Bíblia diz. Eu só espero que ele não morra antes de se arrepender. Tem tanta gente morrendo sem se arrepender. Eu não sei para onde ele vai. Quer dizer, às vezes se arrependeu no leito de morte, né? Não sei. Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz: quem vai pro inferno? Só isso. E eu teria muitas coisas para falar com vocês. E ele continua falando de milagres. Já continuou falando aqui sobre a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, e eram várias coisas ainda. Mas esse devocional já ficou grande, já ficou forte, já ficou intenso, e é um momento oportuno a gente discorre melhor sobre as outras partes. Eu falo para vocês que Marcos, ele é um resumão, mas ele é um resumão com detalhes, ele vem trazendo coisas, sabe? Ele vem trazendo ali uns detalhes que nenhum outro evangelho tem, sabe? Ele vem trazendo uns assuntos no meio, ele vem trazendo parágrafos tão fortes que a gente precisa ficar ali horas e horas ruminando, entendendo. E hoje, o dia de hoje, ele precisa ser um dia que ele precisa começar perdoando. Só isso. É um dia que a gente precisa começar a pensar como está a nossa vida. O que eu tenho levado? Meu Deus, ainda bem que eu não morri. Não tem aquele momento que a gente tem a conclusão de que, meu Deus, tá tudo tão troncho que ainda bem que eu não morri até agora. É um dia de arrependimento. Não é um dia de acusação. É um dia de arrependimento. Arrependimento. Seu inimigo da sua alma entrou dentro da sua casa e fez uma arruaça igual ele fez com Herodias, com Herodes, com Felipe e com a filha de Felipe, Herodias. É porque o inimigo já estava ali sondando. Tragédias não acontecem do nada. Elas vão começando bem pouquinho. Eu vou orar. Eu vou pedir a Deus que Ele abra os nossos sentidos para o Espírito de Deus nos revelar a verdade. Então eu vou pedir para você realmente se concentrar nessa oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu sei que a intenção do nosso inimigo é tapar os nossos olhos, nos emudecer, tapar os nossos ouvidos.
encarcerar nossa mão, nosso pé, colocar o nosso corpo à disposição dele. Que a nossa mente fique cauterizada a ponto de não perceber a verdade. Que os nossos sentidos, os nossos pensamentos não consigam fluir. Que o nosso corpo esteja tão entregue às paixões deste mundo que a gente não consiga pensar. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu oro com tudo que há dentro de mim, para que o teu doce Espírito, ele possa nos livrar de todas as amarras de Satanás. Hoje, nessa manhã, eu oro por arrependimento. Espírito Santo, traga a revelação do que está oculto. Sabe, aquele pecado que a gente nem sabe que a gente cometeu, mas que o inimigo está fazendo uma festa. É sobre ele que eu quero orar nessa manhã. Sabe, Senhor, pecados que a gente não consegue combater, a gente não conseguia combater até ontem. Sabe, pensamentos, Jesus diz que o pecado começa aqui, ó, na mente. Pensamentos iníquos e que daqui a pouquinho já se materializam. Hoje eu peço pureza para o teu povo, Senhor. O teu povo é teu, Senhor. Nós estamos aqui clamando por pureza, bendizendo o teu nome e pedindo, Espírito Santo de Deus, nos alcance por louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eita, que essa manhã foi forte. E de tudo que eu falei, eu queria que vocês entendessem e percebessem que, assim, é nula, tá? Não é nem zero, não é nem 0,1. É nula a possibilidade de paz, de um casamento começar com uma traição, de um casamento começar com a ruptura de outro. Jamais a espada será retirada do meio da cama desse casal. Ah, mas a pessoa parece estar tão feliz. Parecer não é ser. E, inclusive, ela pode até ter lampejos de felicidade. Eu quero saber para onde ela vai. As pessoas não estão preocupadas. As pessoas estão, assim, tão pensativas, assim. Ai, eu quero ser feliz. Ai, eu quero minha casa, meu carro, meu filho, minha vida, minha viagem, meu emprego. Que elas estão um pouco se lixando para o que vai acontecer depois que morrer. Sendo que isso aqui é uma passagem tão pequenininha. Estar aqui é tão pequeno, é tão mínimo. Um casamento assim não funciona. Não funciona. Nem aqui e nem em nenhum lugar. Mas é o Espírito de Deus mesmo, Aline. A gente só consegue vencer se o Espírito de Deus estiver mais forte. Por isso que a Bíblia nos manda orar o tempo todo. Tem uma parte que eu não falei aqui, que Jesus saiu para orar. Jesus, sendo Jesus, orou o tempo todo, quiçá eu e você, né? Quiçá eu e vocês. A gente precisa estar vigilantes e orantes o tempo que nos é dado. É acordado orando, dormindo orando em sonhos. Porque se não for assim, se não for viver uma vida debaixo da revelação de Deus, a gente vive uma vida debaixo das coisas desse mundo. Aí, teu desejo é o teu conselho. Respalda onde? Na novela da Globo, gente. E naquela música lá da Marília Mendonça. Sentimento louco. Não pesquisem. É muito feia essa música. Eu lembro porque ela ficou gravada, o nome dessa música ficou gravado. O sentimento louco. E eu faço o paralelo com a verdade, né? É um sentimento louco mesmo. A traição, o desejo carnal, você querer viver aquilo ali, é um sentimento louco. Virou moda, Jana. Traição está sendo normal, mas olha só, Sodoma e Gomorra era assim. Olha como terminou. Parece que Brasil é um pedacinho de Sodoma e Gomorra.
Só que se o Senhor encontrar o seu coração e o meu coração limpo de tudo isso, como ele fala lá no livro de Apocalipse, a gente vai para o trono da glória, independente do que fizeram com a gente ou independente do que estão fazendo. É isso. Gente, que devocional que ficou grande, né? Mas ficou cheio da presença de Deus e cheio da nossa realidade também. É isso. Um dia abençoado para vocês. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu espero vocês aqui para a gente continuar lendo o livro de Marcos. É bom demais o livro de Marcos. Eu espero vocês aqui no nosso mesmo bate-horário, nosso mesmo bate-lugar, para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Um beijo!